As imagens que estão sendo exibidas são de um protótipo veicular que apresenta uma suspensão semelhante à que será apresentada neste trabalho. Uma suspensão ativa, que apresenta, de forma geral, um comportamento muito mais suave que o de uma suspensão comum. Um sistema de suspensão tem como objetivo principal isolar um corpo e amortecer as vibrações transmitidas a ele. A indústria automotiva tem investido nessa área a fim de melhorar o conforto dos passageiros, bem como a estabilidade e a manobrabilidade do veículo em curvas e obstáculos. O objetivo principal deste trabalho é obter o controle do comportamento dinâmico vertical de um modelo veicular completo, melhorando as respostas obtidas pelos sistemas de suspensão comumente utilizados. Um sistema de suspensão típico e amplamente utilizado entre as rodas e o corpo do veículo é composto de barras de suspensão, juntas, uma mola e um amortecedor em paralelo, atuando entre a massa suspensa e a não suspensa. As propriedades do sistema de suspensão determinam a forma na qual a excitação é transferida entre as rodas e a carroceria. O sistema de suspensão providencia ao veículo seu comportamento e estabilidade durante as manobras, bem como isola as vibrações provocadas pelos desníveis da estrada. As propriedades cinemáticas do sistema de suspensão afetam o esterçamento do veículo, bem como a distribuição da transferência de carga longitudinal e transversal em situações de curta duração. A função das molas é suportar o peso da carroceria e a isolar da vibração causada pela excitação da estrada e pelas manobras, que afetam o conforto vibracional. Da mesma forma, a função das molas é isolar a roda das excitações causadas pelo movimento da carroceria, que afeta a dirigibilidade do veículo. A função do amortecedor é diminuir as vibrações da carroceria e das rodas. A suspensão ativa é uma tecnologia automotiva que controla os movimentos verticais provenientes das rodas através de um sistema eletrônico. Ao contrário do sistema de suspensão comum, que trabalha de acordo com a rodagem, a suspensão ativa corrige as imperfeições da pista com maior eficiência, que por sua vez dá mais estabilidade e desempenho ao veículo, seja em curvas, aceleração ou frenagem, e facilita o controle do motorista. Na prática, utilizam-se atuadores eletrohidráulicos para aplicar as forças de controle. Por outro lado, as limitações físicas impostas ao atuador pela geometria do veículo ou seu custo podem tornar esse conceito inviável. Por esta razão, tem havido um interesse em explorar a possibilidade de melhorar o desempenho do isolador, modulando as características de elementos passivos, tais como molas e amortecedores. Nas suspensões semiativas, a ação de controle está em ajustar o fator de amortecimento. Portanto, denomina-se semiativo o controle cuja ação é realizada sobre um componente, no caso, o amortecedor. O veículo sofre os efeitos do controle ativo do fator de amortecimento. Com isso, é possível controlar a quantidade de energia dissipada nos amortecedores, o que constitui uma atuação indireta, denominada semiativa, sobre o veículo. No sistema de suspensão passiva, os pneus, a suspensão e a carroceria exercem influência diretamente uns sobre os outros, sendo esta resposta dependente apenas da excitação externa. Nos sistemas ditos inteligentes, a resposta do sistema é função também de quantidades indiretas, devido à ação do controlador, podendo esta ser de caráter ativo ou semiativo. O trabalho desenvolve um controle de suspensão ativa e avalia o comportamento dinâmico de um modelo veicular completo, isto é, com 7 graus de liberdade, levando em consideração os 3 movimentos principais da carroceria em termos de aceleração: a elevação, o balanço e a rolagem. Para fins de simulação computacional, foi escolhido um veículo arbitrário, cuja massa da carroceria é de 1.500 kg e a distância entre eixos de 3,1 metros. Este veículo sofre excitação devido ao perfil da estrada, sendo aqui adotados um perfil senoidal e outro randômico. A programação para a implementação do modelo foi feita no software MATLAB e integrado com o sistema de controle ativo desenvolvido no Simulink. A representação de um modelo completo com 7 graus de liberdade será construída agora.
O movimento, quando em torno do eixo x, é chamado de rolagem. Em torno do eixo y, de balanço, e o movimento na direção z é chamado de elevação. Cada suspensão é modelada como sendo uma mola, um amortecedor viscoso linear e um componente ativo, todos em paralelo, localizados entre a massa suspensa e a massa não suspensa. Cada pneu é modelado como sendo somente uma mola. A distância entre a parte frontal do veículo e o centro de gravidade é chamada de A. A distância entre o centro de gravidade e a parte traseira do veículo, de B, e a largura do veículo, de W. A massa suspensa é capaz de sofrer movimentos de rolagem, balanço e elevação, enquanto as massas não suspensas podem apresentar apenas um movimento vertical em relação à massa suspensa. O modelo proposto por Ikenaga em 2000 de suspensão ativa para um veículo completo foi desenvolvido e implementado através da programação em código e por blocos, utilizando os programas MATLAB e Simulink. O mesmo utiliza um esquema de realimentação filtrada interna, mais uma transformação desacopladora na entrada, de forma a reduzir as acelerações de elevação, balanço e rolagem, como parâmetros associados à qualidade vibracional de um veículo. O amortecimento Skyhook das velocidades de elevação, balanço e rolagem, através de um laço externo, auxiliam na resposta das baixas frequências. Nos gráficos a seguir, as curvas em vermelho representam o comportamento da suspensão passiva, enquanto as curvas azuis, o da suspensão ativa. Como se pode perceber, a suspensão ativa melhora as acelerações de elevação, balanço e rolagem nas baixas e altas frequências. E não há melhoria significativa nas frequências em torno da frequência da roda. Uma mudança de fase é introduzida pela atenuação da constante de mola nas baixas frequências, ou pela atenuação do coeficiente de amortecimento nas altas frequências. As acelerações de elevação, balanço e de rolagem sobre o perfil de estrada apresentados diminuem consideravelmente em decorrência da utilização da suspensão ativa.